Muito bem, Jornal Maringá, agora aqui para falar com o vice-prefeito Edson Escabora. Ele também foi secretário de Aceleração Econômica e Turismo de Maringá e agora é pré-candidato à Prefeitura de Maringá. Seja muito bem-vindo, Edson. Obrigado, Gabriel. Um prazer estar aqui com você, conversando com o nosso povo maringaense. Uma cidade que eu estou aqui desde 1965, lá no século passado, cheguei aqui com 3 aninhos de idade. Maravilha. Ô Edson, vamos então começar você fazendo um resuminho então da sua vida particular e também da sua vida pública aqui em Maringá. Gabriel, eu cheguei em Maringá com a minha família, eu tinha 3 anos de idade, nasci em Paraíso do Norte, uma cidade aqui pertinho, maravilhosa, cidade pequenininha, mas muito gostosinha, né? E eu cheguei aqui, Maringá tinha uns 25 mil habitantes, era pequenininha ainda, estava começando a crescer, né? Enfim, a se modernizar, né? Mas cheguei aqui, poucas ruas asfaltadas, fui morar lá no Maringá Velho, na rua Machado de Assis, ainda sem asfalto, e eu me lembro que quando chovia, Gabriel, você não tem noção do barro, né? Porque aqui é uma terra vermelha. Os nossos jovens hoje, quem chega agora não, mas quem chega aí há uns 20 anos atrás até, não conhece a cor da terra de Maringá, né? É uma terra vermelha, fértil, uma das terras mais férteis do mundo, né? Mas quando chovia era, né? Eu me lembro que eu tinha aqueles sapatos Vulcabras, só existia sapato Vulcabras, né? Aqui naquela época, né? E você quando chovia andava com o sapato, o barro ia grudando nesse sapato, ficava um salto Luiz XV, né? Então era muito, assim, era difícil, mas a gente também não tinha noção dessa dificuldade, porque não conhecia outras coisas, né? Uma coisa melhor, né? Mas cheguei aqui também, a catedral estava em construção, e eu brinquei várias vezes durante a construção na catedral, subia, era aberto, né, para a população, naquela época, subir, né, aos domingos, feriados, na construção da catedral, né? Então eu vi essa cidade se desenvolver, conheço ela desde pequenininha, né? As dificuldades que tinha naquela época, e aí eu cresci vendo o desenvolvimento da nossa cidade, né? Estudei aqui em Maringá tudo em escola pública, no Gastão Vidigal, né? Só uma época que o meu pai mudou para São Paulo, ficou um ano fora, eu acompanhei, a família toda acompanhou lá no Vale do Paraíba, em Guaratinguetá, tal, né? Ele foi gerente de um supermercado lá, mas aí não nos acostumamos lá, porque Maringá, como sempre foi uma cidade excepcional, né? Voltamos, aí sempre em escola pública, né? Me formei na UEM em engenharia química, apesar de nunca ter exercido a profissão de engenheiro químico, porque um ano antes de me formar eu já montei a minha empresa, que é uma escola em Maringá, sou dono do Colégio Ângulo aqui em Maringá, né? Há quase 40 anos eu tenho essa escola, por ela passou mais ou menos uns 30 mil alunos, por onde a gente vai, né? Agora na vida pública, eu entrei na vida pública aos 55 anos de idade, estou com 61. Essa foi a minha primeira experiência como político, né? E por onde a gente anda, a gente encontra um aluno que se tornou um advogado, um médico, um engenheiro. Então, a minha vida sempre foi participar da vida das pessoas, transformando a vida delas, né? Enquanto professor, o professor é um agente transformador de vidas, né? Os seus alunos entram na escola, na sala de aula, e a gente passa para eles o conhecimento, o ensinamento, né? E eles, conforme fazem bom uso ou não desse ensinamento, eles se tornam alguém na vida. Então, muita gente que passou pelas nossas mãos se tornaram engenheiros, advogados, médicos. Então, por onde a gente vai, né, por questões políticas hoje, a gente encontra um aluno. E pode contribuir, né, a vida das pessoas aí. É isso que é o mais interessante enquanto professor. O professor tem essa questão, né, de você agregar valor à vida das pessoas, né? Então eu tive, sempre foi essa a minha vida, né? A minha mãe era professora, né? E de vez em quando eu substituía a minha mãe, isso com 14 anos de idade. Então desde 14 anos mais ou menos que a minha vida foi a sala de aula, né? E enfim, montei a minha empresa em Maringá, quase 40 anos aqui em Maringá, né? Ainda até hoje estamos também na empresa, mas quem mais toca é a minha esposa, a Miriam, né? Enfim, eu acho que a gente sempre contribuiu, né, com as pessoas, né?
tentando melhorar a vida delas. E agora, enquanto político, também, porque o que é o político? O político é o agente também transformador de vidas. Nós fomos eleitos para quê? Para melhorar a vida das pessoas. Essa que é a função das políticas públicas. O político é aquele que empreende em políticas públicas, né? Que formula as políticas públicas, né? Segurança, educação, né? Então, é muito bacana eu estar, por exemplo, né? Depois de uma experiência empresarial de quase 40 anos, agora aos 55 anos, eu estou com 61 hoje, mas eu entrei aos 55 anos, você poder também colaborar com a cidade, e a cidade que sempre me ajudou. Tudo que eu tenho hoje foi Maringá que me deu, né? Através, obviamente, da minha escola, né? Foi a partir dali, mas é a cidade que te proporciona isso, né? Eu sou o que eu sou hoje graças à nossa cidade de Maringá. Então, eu entrar na política foi uma maneira até de retribuir o que a cidade está me dando até hoje. Ok. Conhecemos um pouquinho do Edson Scabora, dessa vivência, e durante, né, esses 6 anos, né, na vida política, o que o Edson Scabora teve de experiência, quais foram os projetos dentro da Secretaria também de Administração, de Turismo também na cidade de Maringá, e como vice-prefeito? Gabriel, é mais ou menos um pós-doutorado que eu me imagino fazendo, sendo vice-prefeito de Maringá, né? Nós vivemos, vou dar um exemplo do Edson Scabora. O Edson Scabora, o setor econômico em que eu atuo é o setor da educação. O meu mundo é a educação e sempre foi a educação, apesar de fazer engenharia química na UEM, né? Então, o meu relacionamento, toda a minha vida ficava circunscrita no setor educação, né? Você estando vice-prefeito, você não tem um mundo específico, você tem todo o universo para cuidar. Abre-se um leque. Então, abre-se um leque de conhecimento muito grande. Você precisa estar atento, aprender de tudo, né? Pelo menos um pouco. Claro que não dá para... não existe um prefeito que tem uma expertise em todos os assuntos. Por isso que existem as secretarias, e é por isso que eu preciso escolher bem os meus secretários, como nós escolhemos. Nenhuma indicação dos nossos secretários foi política. Claro, houve uma indicação de alguém que quis colaborar com a gente, olhamos o currículo dessa pessoa, e aí sim, né, nós aceitamos ou não essa indicação. O que não se pode é você ter um cargo político por uma indicação de um partido porque ele te ajudou na campanha e isso pura e simplesmente. Não, a pessoa que vai exercer uma secretaria, seja ela qualquer for, tem que ter um currículo, tem que ter uma experiência para poder atuar, porque é ele que vai ajudar o prefeito naquela secretaria, né? E isso a gente soube fazer muito bem, eu e o Ulisses, né? Essa escolha do secretariado. Tá aí, o resultado está aí, Maringá, a melhor cidade do Brasil. Temos problemas? Não há dúvidas, né? Não há cidade do mundo que não tenha problemas no mundo inteiro, né? Então, mas os resultados dos 7 anos e 5 meses que nós já estamos à frente da gestão de Maringá são os melhores possíveis. Nós somos a melhor cidade do Brasil em qualidade de vida, nós somos referência em educação, a nossa educação tem o IDEB, né? É o melhor do Paraná. Maringá tem o IDEB pós-pandemia melhor do Paraná. Caímos, mas temos o IDEB melhor do Paraná. E caímos devido à pandemia. Houve as aulas online, então uma mudança de todo um conceito, e os alunos sentiram isso, e obviamente no mundo inteiro, né, as avaliações da educação também caíram. Maringá não foi diferente, mas nós somos a primeira do Paraná, né? Enfim, eu acho que essa experiência que a gente tem enquanto vice-prefeito me agregou muito à minha vida. Eu me imagino fazendo um pós-doutorado, né? Então, assim, e até essa questão de você ter essa experiência como vice-prefeito, primeiro, que me impulsiona até para ser um candidato preparado para ser o prefeito de Maringá. Essa experiência de 8 anos que vai ser, né, como vice-prefeito, e também a abertura que o prefeito nos dá
né, enquanto vice-prefeito, de participar junto com a gestão, colaborar nas decisões, inovações, enfim, tudo isso, né, me capacita sim para ser pré-candidato a prefeito dessa cidade. O Edson Scabora pode citar para a gente os principais pontos, assim, as principais melhorias que foi feito durante essa gestão, você atuando junto com o Ulisses? Olha, foram muitas, viu, Gabriel? Mas vou te citar algumas delas que eu considero bastante importante. Praticamente zeramos as filas das creches em Maringá, né? E aí nós pegamos Maringá, tinha mais ou menos entre 5 e 6 mil famílias, né, crianças esperando uma fila, na fila das creches. Nós resolvemos isso com uma inovação. Porque qual que é o problema da solução deste problema, né, de zerar 5 mil crianças na fila? É uma lei que existe em Maringá e no Brasil todo, que as prefeituras não podem ultrapassar 53% de gasto com folha de pagamento. Na época nós pegamos Maringá, estava em torno de 49%. Então a margem que você tinha para alcançar o limite era 4, 5%, que é muito pouco. Deus o livre, a economia, acontece um desastre na economia, a arrecadação abaixa, obviamente, né? E naturalmente esse índice vai para cima. De 49, eu não fazendo nada, basta a economia ter um problema, esse índice pode ultrapassar os 53% e Deus o livre se acontecer isso. Por lei, as prefeituras não podem ultrapassar esse índice aí, o prefeito responde por isso, né? Então nós tínhamos um problema, como é que eu vou zerar 5 mil crianças da fila? O quanto isso, em termos de contratação de funcionários, acarretaria um número que esse índice iria explodir, eu ia ultrapassar. Então não tinha solução, né, naquele momento, de você criar 5 mil vagas. O prefeito, gente, sinto muito, não poder falar, sinto muito, não há o que fazer, eu tenho um limite para cumprir, de folha de pagamento, não vai dar. Sinto muito. Não, a gente foi atrás de uma solução inovadora, né? E aí nós pensamos assim naquela época, se eu posso comprar serviços da saúde, a maioria dos hospitais que tem convênio com o SUS são hospitais particulares. As prefeituras compram serviços desses hospitais particulares. Por que as prefeituras também não podem comprar? Estamos atrás das questões jurídicas, das legalidades, né? E encontramos uma solução, e Maringá hoje é referência nessa solução. O que eu recebo de comitivas de outras cidades que vêm visitar Maringá para conhecer, né, a compra de vagas em escolas privadas, praticamente toda semana vem uma cidade para conhecer esse modelo, essa solução inovadora. Hoje, praticamente, nós não temos mais crianças na fila. E quais são as consequências disso? Que isso que é o mais importante. Zerei a fila das creches. E daí que famílias que antes a mãe não podia ir ao trabalho, não podia sair de casa para trabalhar, hoje já podem. Só isso já aumenta a renda familiar dessas famílias. Ou seja, elas passam a ganhar mais, passam a viver com mais dignidade, né? E até para a economia isso é bom, porque a mãe também trabalhando, a família ganha mais dinheiro, consome mais, o consumo gera mais renda, mais empregos e, obviamente, mais empregos e mais renda gera mais consumo gera mais arrecadação. Então, é o círculo virtuoso da economia através de uma solução inovadora que nós tivemos na compra de vagas privadas. Hoje é um sucesso danado, nós temos praticamente 4 mil crianças hoje estudando nessas escolas privadas, na mesma qualidade das escolas públicas, porque a escola pública hoje em Maringá é uma das melhores no Brasil, nós temos o melhor IDEB, como já te falei, né? Enfim, então é só essa solução que nós encontramos para a compra, a fila das creches, talvez já marque a nossa gestão, porque isso tem muitas consequências, como já te expliquei aqui, né? Maringá também, Gabriel, tinha um outro grande problema, que era a moradia social, né? Maringá, em função da qualidade de vida que ela oferece aos cidadãos maringaenses, isso é muito positivo,
né? Mas também tem um fator que complica uma situação, que é a situação da habitação social. Por quê? Porque a qualidade de vida que Maringá tem faz com que os terrenos, morar aqui não é barato. Compare o custo de vida de Maringá com os custos de vida das cidades da região. É muito mais caro, obviamente, morar em Maringá, né? O terreno aqui é caro. Então, os programas sociais do governo federal, estadual e municipal não cabiam no valor do terreno, né? Só o valor do terreno já preenchia. Não dá para você construir, não dá aquele terreno. Funcionando programas sociais. O que nós fizemos? Também, outra inovação, né? Nós descobrimos que Maringá e todas as cidades do Brasil, talvez do mundo, têm os seus vazios urbanos. Esses vazios urbanos pertencem a alguém, a um particular. E esse particular, todo o direito que ele tem, nós estamos num país democrático, capitalista, enfim, ele está ali esperando valorizar o seu terreno para construir alguma coisa, vender, enfim, a tal da especulação imobiliária, né? E aí nós perguntamos para ele, o que ele está esperando? Como que ele vai valorizar o seu terreno? Não, de repente, mudando o zoneamento, ao invés de uma casinha ali, ele passa a poder construir um prédio. Aí sim, quando faz essa mudança, o valor do terreno sobe bastante e ele passa a ganhar com essa especulação imobiliária. Tá, mas então, se eu através de um decreto, de uma lei, permitir que ele, ao invés de uma casinha, faça um edifício ali, ou seja, potencialize o potencial de construção daquele terreno, né? Em vez de uma casinha, eu faço 10 apartamentos, né? Desde que essas moradias, esses apartamentos, se encaixem no Minha Casa Minha Vida. Daí que surgiu a ideia, eu tenho particular está esperando, né, a valorização imobiliária, e essa valorização depende de mudanças de zoneamento, tudo bem, o prefeito, a prefeitura, né, faz essa valorização para ele, só que ele precisa cumprir os requisitos. Quais são os requisitos? Apartamento, Minha Casa Minha Vida. E encaixou, né, a equação que existe para essa pessoa, dono desse espaço, tenha lucro, mas também encaixando no Minha Casa Minha Vida. O resultado é que nós já entregamos quase 1.000 mais uns 3.000 já estão em construção, praticamente com mais talvez 4 anos, Maringá vai conseguir zerar, Gabriel, a fila da habitação social, né? Isso é muito interessante, porque também, como a compra de vagas das escolas privadas, também ajuda na economia da cidade, porque essas construções já injetaram na nossa economia mais ou menos 700 milhões de reais, porque tem que comprar o cimento, tem que comprar o ferro, a pedra, enfim, né? Mão de obra, mais empregos, e essas construções que já foram entregues, estão sendo construídas, já injetaram em Maringá 700 milhões de reais. 700 milhões de reais que circularam pela nossa economia, né? Enfim, então, tudo isso também faz parte desse ciclo virtuoso da nossa economia. Quanto melhor estiver a nossa economia, melhor ela gera empregos, gera renda, consumo, enfim. Então, soluções de políticas públicas na área da educação, na área também da construção social, né? Além de você resolver o problema social, você ajuda também na própria economia da cidade, né? Então, soluções inovadoras que essa gestão implantou, te dei 2 exemplos, tem outros vários para a gente falar, mas o programa deve ser... Agora, a pré-candidatura à Prefeitura de Maringá do Edson Escabora, quais pessoas visionaram essa possibilidade? Você, desde quando está aí, bateu, né, no seu coração aí, você pré-candidato à Prefeitura de Maringá, como que foi a ideia e como que chegou até esse ponto? Eu tive uma experiência, acho que foi em 2004, eu coordenei
a campanha a prefeito de um amigo meu, o Joba, né? Então ali foi a primeira experiência, que até te confesso, não foi lá muito positiva não, porque eu nunca tinha tido essa experiência, né, de campanha partidária, de política e tal, né? Foi o primeiro start. Foi a primeira experiência, experiência e te confesso que foi complicado, né? Talvez por falta de experiência, por falta de você conhecer o que acontece na política, enfim, né? Depois disso houve uma parada, né? Em 2016, através do Partido Verde, convidado para ser candidato a prefeito de Maringá. Não, tá, mas enfim, mas fomos convencidos, né? Porque seria uma honra muito grande um cidadão se tornar o prefeito de Maringá. Maringá é uma cidade diferenciada, Maringá em tudo. Nós somos a melhor cidade do Brasil, né? Enfim, é uma ilha. Se comparada aí a outras cidades do Brasil inteiro. Maringá é muito mais próspera que outras cidades, ela é meio que já independente, né? Mas também tem lá os seus problemas que precisam ser resolvidos, né? Então, esse desafio de resolver esses problemas que talvez tenha me impulsionado a entrar na política, sabe? Mas assim, a experiência foi em 2004, 2008, e aí, em 2016, fomos convidados pelo Partido Verde a ser o candidato, conversando com outros pré-candidatos à época. Também o Ulisses já conhecia, ele tinha comigo uma grande credibilidade, era um vereador de muita credibilidade, enfim, né? Resolvemos ali se juntar, unir forças, né? Disputar a eleição aqui em Maringá. E uma eleição que parecia um desafio muito grande, praticamente impossível, né? Porque nós estávamos com pouquíssimo tempo de televisão. Na época o Ulisses estava no PDT, eu estava no PV, nós tínhamos 40 segundos de tempo de televisão. Na época a internet não tinha a força que tem hoje, né? Estava iniciando essa força das mídias, né? E um dos candidatos tinha a irmã governadora, o irmão ministro da Saúde, enfim, né? Eram forças muito poderosas. E eu acho que, das ideias, né, nós conseguimos convencer a população de Maringá que nós tínhamos uma melhor proposta para a cidade, né? Fomos para o segundo turno, ganhamos as eleições e começamos a implantar as ideias. A implantação de todas essas ideias. Não há setor em Maringá que nós não tenhamos interferido com as nossas ideias. Todos os setores. E o resultado está aí. Maringá teve uma distância sempre despontando entre ali as 10 primeiras cidades em inovação. Principalmente, Gabriel, uma coisa que é muito importante hoje na política, que é a transparência e da ética. Maringá hoje, nós recebemos o prêmio Diamante, que é o topo, né, desse prêmio. De todos os tribunais de contas do Brasil, nós somos selo Diamante em transparência e ética. Olha só que coisa interessante. O próprio Tribunal de Contas do Paraná é selo ouro, é um selo abaixo da gente. Maringá está acima em transparência e ética do que o próprio licitações, enfim, em 8 anos, em 7 meses, nós não temos um processo sequer em nenhum órgão fiscalizatório que fiscaliza. Para mim é um grande orgulho, né? Nós transformamos a cidade de Maringá, quebramos vários paradigmas. Um dos paradigmas é na educação, com a compra de vagas privadas, né? Que chamam de terceirização da educação e que na verdade é a única solução que o Brasil tem hoje para zerar a fila das creches, né? Edson Scabora, caso eleito, o que os maringaenses podem esperar do Edson Scabora? Acho que antes de mais nada, um prefeito simples e aberto à comunidade, como também é o prefeito Ulisses Maia, né? O contato pessoal com as pessoas, isso mostra muito
até a minha experiência como professor. 40 anos com a molecada, né, você se acostuma com a população, com as pessoas ao seu lado, perto, né, fazendo perguntas, enfim. Né? Então, a primeira coisa, Maringá pode esperar um prefeito muito simples, muito acessível, né, que vai estar nos bairros, vai estar em todas as situações da nossa cidade. Não vai se esconder dos problemas. Né? Maringá ainda tem alguns problemas. A gente não se esconde deles. A gente busca soluções. Né? Então, antes de mais nada, isso. Um prefeito muito simples, muito próximo da população. Segundo, inovador. Eu acho que a gente precisa usar a tecnologia para os problemas da cidade. E aí eu te cito um exemplo da segurança. Né? Qual que é a função do município com a segurança social? Agora que a nossa guarda municipal, o STF pacificou essa situação, que a nossa guarda municipal pode ser usada também por segurança, ainda não como força policial. A guarda pode prender, antes não podia. Pessoas em situação de rua, a nossa guarda sequer abordar da própria guarda, mas que agora está pacificado no STF. Agora, a partir de agora, eu vou poder usar a minha guarda com muito mais produtividade frente a esses problemas de segurança da cidade. Então, o que nós fizemos desde 2017? Nós preparamos a nossa guarda guardas municipais já estão em treinamento. Nós armamos a guarda e você não tem noção de quanto difícil foi você armar a guarda, porque isso depende de você tem que entregar a arma para uma pessoa, é muito difícil. Então nós conseguimos isso com muito treinamento, o mesmo treinamento que a Polícia Militar tem, a nossa guarda municipal também está tendo. Então, a guarda está pronta para agora, depois que o STF decidiu, né, ela pode ser uma segurança para atuar. Então, isso vai melhorar muito a segurança aqui em Maringá, né, apesar de não ser lá muito função do município, mas a gente também vai encarar essa parada aí. Né? Fora isso, também na questão da segurança, o uso da tecnologia. Nós já temos em Maringá 90 câmeras de reconhecimento facial, reconhecimento de placas de automóveis, espalhamos por toda a nossa cidade. Precisa de muito mais ainda, obviamente, mas é um custo muito alto. As coisas não são tão rápidas em função do nosso orçamento, enfim, né? Mas já temos 90 câmeras instaladas em vários pontos da cidade, usadas inclusive pela Polícia Militar, pela Polícia Federal, né? Pela Polícia Civil, né? Que é uma colaboração que o município faz com as forças de segurança. Né? Enfim, eu acho que a tecnologia e o prefeito, tendo essa visão de inovação e atrás de soluções tecnológicas, essa também, né, é um dos meus princípios, né? Usar a tecnologia a serviço da população. Né? Na segurança, a gente, em média, a Guarda Municipal, a Polícia Militar, a Polícia Civil e até Federal são presos mensalmente, Gabriel, em média, todo prendido usando tecnologia, usando a Guarda Municipal, a Polícia Militar e a Polícia Civil. Então, a função das forças de segurança está sendo feita. Às vezes, as leis no Brasil são muito brandas. Dessas 100 pessoas que nós prendemos em média, pouquíssimas delas ficam efetivamente presas. Por várias razões. Elas são soltas. Então, há muito retrabalho na questão da segurança. Mas, o que nós podemos fazer enquanto município, dentro das nossas obrigações, é isso. O uso de tecnologia, no caso das câmeras, aperfeiçoando mais ainda, cada vez mais, a guarda, aumentando o seu efetivo ideal de cerca de 250 guardas municipais, nós estamos hoje em 190, e também ressignificando os espaços públicos, que é o que nós temos feito desde 2017. Né? As nossas praças nós pegamos num estado de abandono muito grande, né? Mato, escuridão, noite,
lugares, espaços inúteis para a população. Não tinha nada naquele espaço, né? O que nós fizemos? Ressignificamos esses lugares. Iluminação de LED, questão da segurança, equipamentos, parquinhos, o meu campinho, né, que é um sucesso em Maringá, de cordas, de plástico, enfim, você equipar esses espaços, transformando eles, né, deixando atrativos para que a população os ocupe, né? Quando a população ocupa esses espaços públicos, essa marginalidade ela se afasta. A gente talvez não conseguiu resolver o problema da marginalidade, mas naquele lugar que eu ressignifiquei, que eu reformei, a população ocupou, esse pessoal se afasta, né? Estamos reformando vários espaços, já reformamos vários espaços. E onde houve essa reforma das praças, de lugares públicos, ali virou um ponto atrativo para as pessoas. As famílias estão indo até esses lugares com seus filhos, netos, enfim, né? E tendo um sentimento de pertencimento. Existe ainda, infelizmente, muito vandalismo, né? Muita sujeira, porque as pessoas, ao estarem nesses lugares, levam lá uma bebida e tal, e acaba jogando ali no chão. Falta um pouco, talvez, também de cidadania, que a gente pode também melhorar com programas de esclarecimento, enfim, né, campanhas, né, porque talvez a população precise colaborar mais com essas questões também, sabe? Em conjunto, prefeitura e população, cuidando desses espaços públicos que estão sendo renovados aí. Edson, tá bom. Creio que a gente fez um bom resumo aqui na nossa primeira conversa com o pré-candidato. Já fica o convite para futuras conversas, para a gente falar mais, né, sobre os projetos da cidade. O Jornal Maringá agradece a sua presença por aqui. Gabriel, eu que agradeço, obrigadão pelo convite, né, para falar dessa cidade maravilhosa que eu vivi toda a minha vida aqui, né, construí a minha vida aqui, meu patrimônio, enfim. E agora, enquanto político, nesses 7 anos e 5 meses de experiência política, eu me apaixonei pela questão política, porque é uma maneira que eu vejo de continuar transformando a vida das pessoas. Eu acho que a missão de todo ser humano, do mundo inteiro, né, é você estar sempre olhando para o próximo. O que você precisa, quais são as dentro das possibilidades de poder ajudar. Com a política, isso potencializa, né? Isso se potencializa. Então, é o que eu desejo, ajudar a transformar a vida das pessoas, fazer com que Maringá seja próspera, cada vez mais próspera, sabe? Na sua economia, gerando mais emprego, melhorando o empreendedorismo que as pessoas sonham, né? O seu próprio negócio, facilitando a vida dessas pessoas para que cada vez mais essa cidade seja a melhor cidade do Brasil e, quem sabe, né, a melhor cidade do mundo. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado. Jornal Maringá. E aí?